quando nós lemos sobre a história de Neemias, a gente vai perceber que Neemias chegou, assim que ele sai lá do cativeiro por onde passaram os 70 anos, embora Neemias nasceu no cativeiro, e Neemias já era da terceira geração de Israel lá no cativeiro. E quando Neemias chega para reconstruir os muros de Jerusalém, os muros de Jerusalém eram continham 12 portões. Haviam 12 portões que faziam parte das muralhas do grande muro de Jerusalém. E todos esses 12 portões que compunham o muro de Jerusalém, todos estavam destruídos. Quando Neemias vai fazer uma vistoria dos muros e dos portões, ele percebe claramente que os 12 portões estavam totalmente destruídos. Na verdade, nem havia mais portões. E Neemias sabia, irmãos, que antes de começar a reconstrução do muro de Israel, ele precisava primeiro começar pelos portões. Ele primeiro precisava dar início à reforma, ou à reconstrução, ou à restauração dos portões. Não podia pegar no muro antes, primeiro teria que ser os portões. E quando você olha nas Escrituras, no livro de Neemias, em relação aos 12 portões que haviam naquele espaço dos muros de Israel, haviam desses 12 portões, 3 desses portões eram portões que havia uma necessidade urgente de restauração. Dos 12 portões, 3 deles, podemos dizer que havia uma necessidade de restauração emergencial. Os reparos teriam que ser direcionados diretamente para esses 3 portões. Dos 12, 3 portões eram necessários para se começar a restauração, ou a reconstrução, ou a reforma. O primeiro portão era o portão da guarda. E esse portão era chamado também do portão da vigilância. Você vai achar aí no livro de Neemias, no capítulo 3 e o versículo 31, olha como começa dizendo. Neemias capítulo 3, versículo 31. Depois dele reparou Malquias, um dos ourives, uma parte até a casa dos netinins e dos mercadores, de fronte da porta da guarda. Neemias 3, versículo 31. Aqui o primeiro portão que começa a reconstrução é o portão da guarda, ou portão da vigilância. E esse portão, irmãos, ele era extremamente importante para Israel, porque nele ficava a guarda, nele ficavam os homens armados, nele ficavam aquelas pessoas que eram responsáveis pela segurança de Israel. O portão da guarda, ou portão da vigilância, era um portão onde homens preparados e treinados estavam ali, esperando a qualquer momento o inimigo chegar para que eles pudessem entrar em ação. Esse portão da guarda, ele era necessário, porque era através daquele portão aonde aqueles homens faziam toda a sentinela dos muros de Israel. Era um portão, irmãos, que ele não podia faltar. Era um portão necessário porque ele transmitia segurança para quem estava lá dentro, circulando no meio do povo de Israel, ou circulando em Israel. O que significa que esse portão da vigilância, quando você traz para a sua vida, quando você traz para você, você começa a entender
que não temos como mantermos uma vida, uma vida com Deus, uma vida andando na presença do Senhor, se nós também não estivermos conforme esse portão vigiado. A nossa vida tem que ser conforme esse portão. A todo instante nós precisamos estarmos vigilantes, porque sabemos que a qualquer momento Satanás ele vai tentar contra a sua vida, ele vai tentar atingir você. E é por isso que nós precisamos estarmos atentos, precisamos estarmos em vigilância. Quando você vê lá em Mateus capítulo 26 e o versículo 41, o próprio Senhor diz, olha, vigiai e orai. Observe que ele não diz orai e vigiai. Jesus começa dizendo, olha, vigiai e orai. Há pessoas que elas oram muito, mas elas vigiam pouco. E há pessoas que vigiam, mas não conseguem orar. O que Jesus está colocando aqui dentro desse contexto é que nós precisamos primeiramente vigiar. E quando nós estamos vigiando, a gente então a partir daí começamos a orar. Quem faz ar livre com a gente aqui, evangelismo com a gente, toda vez que nós estamos na rua e nós vamos começar o trabalho, antes de nós começarmos a fazer esse trabalho, a gente vai orar. Mas observe, nós não oramos na rua, qualquer lugar que nós venhamos estar de olhos fechados. Todos nós oramos com os olhos abertos porque nós estamos vigilantes. Não sabemos o que está acontecendo à nossa volta. Não sabemos que a qualquer momento uma situação possa nos acontecer. Por isso nós sempre oramos de olhos abertos. Não significa que se você orar de olhos abertos, irmãos, Deus não vai ouvir ou receber a tua oração, não. Isso não tem nada a ver. Deus vai ouvir a tua oração e é isso que importa. Se você está com os olhos fechados ou abertos, o que importa é que você vai orar e Deus vai ouvir. Quando você olha para dentro desse contexto, o portão que era principal, onde havia uma necessidade de começar a reforma, era o portão da vigilância. Era o portão da guarda, era o portão onde pessoas durante 24 horas estavam ali atentas, despertada. A todo momento essas pessoas que estavam na guarda, eles não podiam dormir. E o que é interessante é que esse portão também tinha toda essa importância, porque nesse portão, exatamente nesse portão, se reuniam os líderes de Israel. E quem eram esses líderes de Israel? Eram chefes de famílias, eram líderes espirituais, eram homens que representavam Deus no meio do povo. E essa liderança, eles não se reuniam em qualquer lugar. Quando eles precisavam se reunir para poder dividir as tarefas, eles iam exatamente para o portão da guarda. Ali eles conversavam, ali eles dividiam as responsabilidades, e por causa desse portão da guarda, aonde não só tinha pessoas tomando conta de Israel, mas toda a liderança de Israel, quando ia fazer as suas reuniões, ele ia exatamente para esse portão. Esse portão também passou a ser chamado de um portão das atribuições. Então entenda, esse portão, além de ser o portão da guarda ou o portão da vigilância, ele também era chamado de o portão das atribuições, porque era exatamente nesse portão onde havia as atribuições, onde havia os conselhos, onde havia as ordens, eram distribuídas ali. Quando você olha para Mateus, no capítulo 28 e os versículos 18 a 20, você vai ver Jesus representando esse portão das atribuições. Olha o que aqui diz Mateus capítulo 28 e os versículos 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Observe. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei.
E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus está fazendo aqui com os discípulos? Ele está passando atribuições, ele está passando orientação. Então, quando você olha para esse portão, que era o portão da guarda e também chamado de o portão das atribuições, ele também aponta para Jesus. Quando essa liderança se reúne para que eles pudessem, receber as ordens e as atribuições em relação aos trabalhos de Israel, entenda isso, ele está apontando para Jesus lá na frente. Quando Jesus reúne os discípulos que eram líderes, que eram homens espirituais, que eram homens que iriam futuramente, após a morte de Jesus, assumir igreja, criar rebanhos para o Senhor, era exatamente a figura do que estava acontecendo nesse portão. Por isso, entenda, amados, quando você olha para o primeiro portão, onde havia uma necessidade de restauração, aqui está o primeiro portão, que era o portão da guarda, que era o portão da vigilância, que era o portão que Deus está dizendo para mim e para você: olha, você pode ser uma bênção, você pode ser bom naquilo que você faz, mas você não pode esquecer de a todo instante restaurar o portão da vigilância. A todo momento, irmãos, nós que estamos aqui precisamos estarmos atentos para esse portão na nossa vida, restaurar a nossa vigilância naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que nós estamos praticando. Esse portão não pode deixar de passar por manutenção. Então coloque isso na sua vida. Se é um portão da vida, que nós precisamos estarmos atentos para ele, e a todo instante observando e restaurando ele, faça isso. É o portão da guarda, é o portão da vigilância. Então, um dos portões principais da vida é esse portão. É o portão da vigilância, é o portão da guarda. É um portão que você nunca deve esquecer de fazer a manutenção deles. Então, a todo instante, queridos, vigiem, a todo instante estejam atentos, a todo instante observe o que está acontecendo à sua volta, a todo instante ore, a todo instante fique antenado para o que Deus possa falar para você. Como eu faço isso, pastor? Ficando atento, em vigilância. Então vigie a todo instante, ore a todo instante, guarde a sua vida. Esse é um portão que você não pode relaxar em relação a ele. É um portão que você tem que guardá-lo, porque é o portão da vida. O segundo portão é o portão chamado portão do monturo, também identificado como o portão do lixo. E esse portão você vai achar em Neemias, no capítulo 3, e você vai ver exatamente no capítulo 3 de Neemias, no versículo 14, olha como começa dizendo: a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. Irmãos, é interessante que a gente olha para esse portão chamado o portão do monturo, ou portão do lixo, e quando você olha para esse portão, a gente fica pensando: meu Deus, o que esse portão tinha de especial em relação aos outros? Para se começar uma reforma nele, emergencialmente, qual a necessidade de nós termos que voltarmos a nossa atenção agora para esse segundo portão, que é o portão do lixo, que é o portão onde todo o lixo da cidade de Israel saía por ele? Qual a finalidade de restaurar um portão do lixo quando existe tantos outros portões que merecem talvez mais atenção do que esse, que merece mais cuidado do que esse? Por que restaurar aparentemente, emergencialmente, o portão do lixo? Por que não se pega outros portões e deixa esse por último, ou quando tiver tempo a gente vem nele?
mas porque esse portão, dentro desse contexto teológico, é o segundo portão mais importante. O primeiro é o portão da guarda ou da vigilância, e o segundo a gente vê que é o portão do monturo, ou o portão do lixo. Por que é tão necessário fazer uma reforma nesse portão, reestruturar esse portão? Qual o motivo disso? Queridos, o portão do lixo, comparado aos outros portões, quando você vai olhar para a geografia de Israel, o desenho, o mapa de Israel naquele período, que você vai olhar todos os portões que envolvia o centro ou a cidade de Jerusalém, o portão do lixo era o portão que dava acesso mais rápido ao centro de Israel, ao centro de Jerusalém. Quando o inimigo queria invadir Jerusalém, de todos os 12 portões que havia nas muralhas, esse portão ele tinha um caminho mais curto para se chegar ao centro de Jerusalém. Quando os inimigos queriam tomar Israel, destruir, saquear, conforme fazia isso por muitas e muitas vezes, esse era o portão de acesso fácil, ou melhor, estrategicamente, o portão do monturo, ou o portão do lixo, era o portão preferencial dos inimigos. Era o portão que eles sabiam que chegavam rápido ao centro de Jerusalém. Era o portão que eles não precisavam dar muito, eles não precisavam levar tempo. Era passar por esse portão e logo em seguida eles já tinham conseguido entrar e tomar a cidade. Por isso o portão do monturo, ou portão do lixo, era um portão estratégico para o inimigo. Uma outra questão também, em que esse portão tinha uma necessidade de passar por uma reforma, urgente, é que além de esse portão dar acesso ao coração de Israel, esse portão também era por ele que todo o lixo recolhido não podia sair por qualquer portão. Cada portão, se você for estudar os portões, que eram os 12 portões, cada portão tinha um nome e cada portão tinha uma finalidade. E este portão aqui era o único portão por onde todo o lixo de Israel tinha que sair por ele. Por isso ele era chamado de o portão do monturo, ou portão do lixo. E esse portão, quando o lixo saía dali, ele era jogado num local ali fora dos muros de Israel. E esse lixo ele era jogado naquele espaço, e era tanto lixo que era jogado ali, que esse local ele queimava dia e noite. A partir daí eles deram esse nome de Geena, de inferno, porque era um fogo que queimava constantemente por causa dos gases produzidos por esse lixo. Então, qual era a intenção do inimigo? O que o inimigo queria era que Israel não trouxesse ou não retirasse o lixo, e o lixo ficasse lá dentro para poder contaminar o povo. Observe bem, qual é a estratégia de Satanás, qual é a estratégia do inimigo para que o lixo não saia? É para que o lixo contamine. Qual é a estratégia de Satanás para que o portão não seja restaurado, para que ele possa ter acesso? Então, da mesma maneira que esse portão do monturo ele dava acesso rápido ao centro de Israel, era também por onde os inimigos passavam. Olha o que aqui diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23, tratando sobre o coração, porque esse portão ele dava espaço, ou melhor, ele dava acesso ao coração de Israel. Era um caminho mais curto. E quando você olha Provérbios capítulo 4, versículo 23, olha o que é que diz aqui: acima de todas as coisas, guarde. Olha como é que começa o texto: acima de todas as coisas, guarde seu coração,
pois ele dirige o rumo de sua vida. O que o sábio está dizendo? Olha, se você precisa guardar algo na sua vida, guarde o portão do teu coração, porque é por ele que não só sai o lixo, mas o lixo também entra. É o portão do coração onde o inimigo tem acesso rápido. É o portão do coração aonde, irmãos, a gente percebe que Satanás tem acesso. É o portão do coração. Então ele não quer que você, que eu, que nenhum de nós que estamos nesta noite aqui, venhamos retirar o lixo que está lá dentro. Venhamos retirar os entulhos que estão lá dentro. O que Deus está querendo dizer para você hoje? Restaure esse portão. Mas quando você for restaurar, não deixa lixo lá dentro, joga tudo lá fora. Se nós quisermos, irmãos, termos uma vida guardada, um coração limpo, um coração em paz, nós precisamos restaurar esse portão. Porque o que faz com que Satanás muitas vezes ache acesso na nossa vida são os lixos que nós guardamos ali na nossa alma. O que faz com que Satanás encontre facilidade para chegar ao centro da nossa vida é exatamente o lixo que nós guardamos, é o que nós colocamos no nosso coração. Por isso diz aqui o sábio Salomão, acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, tome conta do seu coração. Cuidado que o seu coração é o centro da sua vida. O seu coração é por ele que passa todas as coisas. Jesus disse isso lá em Mateus, o coração é onde processa todos os desígnios da alma. O coração é a usina onde se processa todas as coisas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, é no coração. É o coração, irmãos, que faz com que a gente gere coisas maravilhosas. É o coração que faz com que a gente gere as coisas mais magníficas possíveis. É o coração que traz coisas lindas, que fazem pessoas chorar e se emocionar e se alegrar. Mas esse mesmo coração, dependendo do que está lá dentro, se tiver lixo lá dentro, vai produzir coisa ruim. Só vai produzir coisas mais. Por isso entenda, esse segundo portão, que era o portão do monturo, ou chamado também o portão do lixo, era um portão estratégico para que os inimigos pudessem entrar, ou não permitir que o lixo saísse. Então nesta noite, amados do Senhor, temos pouca gente hoje aqui, mas os poucos que estão aqui, guarde isso no teu coração, tome conta desse portão da sua vida. Esse portão é importante na sua vida. Quando as pessoas perderam o prazer de viver por causa desse portão, quando as pessoas perderam o sentido na vida porque não reforçaram esse portão, quando as pessoas destruíram a sua vida emocional, espiritual, sabe, em tantos aspectos, porque esse portão estava desprotegido, o inimigo entrou com facilidade, o inimigo jogou lixo lá dentro, o inimigo não deixou que o lixo saísse, o inimigo permitiu que ele todo fosse contaminado. Então entenda, esse portão de Israel era um portão, ou um dos portões principais, para que pudesse ser restaurado. Por isso ele dá o nome de portão do monturo, ou portão do lixo. Então guarde isso na sua alma. Não sei como está o teu coração hoje, não sei conforme você entrou aqui hoje, não sei o que você tem guardado aí no teu coração, mas entenda isso, reforme esse portão do teu coração. E se você perceber que no teu coração existe alguma coisa, sabe, que tem produzido na tua alma tristeza, sofrimento, está infeccionando a tua alegria, arranca tudo isso. É o portão do lixo, arranca tudo isso, limpa isso e sai daqui hoje em nome de Jesus com os teus portões reforçados e restaurados para a honra e glória de Jesus. Terceiro portão, irmãos, eu falei que são 3 portões dos 12, são 3 portões que havia uma necessidade urgente de reforma ou de restauração. O terceiro portão é o portão da fonte, que também era chamado de o portão das águas. E esse portão você vai ver aí em Neemias capítulo 3, Neemias 3 eu não botei aqui, eu botei só o versículo 3,15, coloquei. Neemias capítulo 3, versículo 15.
Olha o que aqui diz Neemias, capítulo 3, versículo 15. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosa, governador do distrito de Mizpá. Edificou e cobriu, e assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. Observe, o que tornava esse portão, que nós chamamos, a Bíblia denomina de um portão da fonte, e daqui a pouco eu vou mostrar para você que ele era chamado de um portão das águas. O que tornava esse portão essencial para Israel, sabe, irmãos, não era apenas porque através desse portão você chegava à fonte onde você abastecia a tua família, onde o povo de Israel pegava água para beber, para fazer as coisas, os seus afazeres do dia a dia. Sabe, esse portão, a importância dele não era apenas porque ele saciava a sede, porque você podia pegar água para tomar banho, fazer comida e a sua asepsia de modo geral. Esse portão, ele não era só importante por causa disso, mas era também o portão, quando você vai agora aqui no livro de Esdras, no capítulo 8, aliás, Neemias, no capítulo 8, e o versículos de 1 a 3, era exatamente nesse portão, chamado portão da fonte, ou portão das águas, quando Neemias queria passar para o povo, sabe, a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, conduzir o povo ao Senhor. Dê uma olhadinha no capítulo 8 de Neemias, os versículos 1 ao versículo 3. Ele é exatamente nesse portão onde Neemias se encontrava com o povo. Eram jovens, eram mulheres, homens, pessoas de todas as idades. Ele se reuniu nesse portão, no capítulo 8, versículos 1 ao 3, é no portão da fonte, ou aí chamado de o portão das águas. Ele é exatamente nesse portão, onde o povo, irmãos, ouvia e o povo recebia a palavra do Senhor. Observe como esse portão da fonte, ele é importante. Ele é importante porque abastecia o povo. Ele era importante porque ele supria as necessidades de água do povo. Ele era importante, irmãos, porque ele saciava a sede do povo. Mas o mesmo portão por onde se saciava a sede de água era o mesmo portão por onde se saciava a sede da palavra de Deus. Pelo mesmo portão onde você pegava água para beber, sabe, e para matar a tua sede, era o mesmo portão onde você recebia a água da vida, a água que restaurava, a água que lavava a alma. Por isso ele é chamado também de portão das águas. Ele é exatamente nesse portão. Quando você vai lá no Evangelho de João 4, versículo 14, você vai ver que Jesus é esse portão das águas. Jesus é o portão, irmãos, que não deixa você sair sedento. Jesus é o portão que tem água. Por isso que ele diz, olha, aquele que beber desta água nunca mais terá sede, mas terá dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Observe, Jesus se colocando na posição desse portão, dizendo, olha, você tem sede, eu sou aquele que sacia a sua sede, a sua alma está sedenta, eu tenho água para você, você está carente da palavra, eu tenho a palavra para você. Por isso esse portão, que era chamado de um portão da fonte, também chamado de um portão das águas, porque ele tinha dupla função. O mesmo portão que saciava a sede física, era através desse mesmo portão onde Esdras saciava a sede espiritual. Então entenda, por isso havia uma necessidade que esse portão pudesse ou estivesse restaurado. Como é que está o portão da sua vida com Deus? Como é que está o portão da tua alma, do teu relacionamento?
Como é que está o portão, queridos, aonde você, sabe, precisa ouvir a palavra de Deus, onde você precisa se saciar do Espírito Santo? Será que esse portão está restaurado? Ou será que esse portão precisa de uma reforma? Então, nessa noite, em nome de Jesus, não deixe que esse portão saia daqui precisando de conserto, mas conserte hoje ele, porque Jesus está nesse portão. Hoje ele está aqui com a água para você, sabe? Hoje ele está aqui para dizer: olha, eu posso saciar a tua sede, eu posso hoje inundar a tua alma, eu posso hoje fazer com que você saia daqui não como uma pessoa sedenta, mas como uma pessoa saciada da água da vida. Por isso esse terceiro portão era um portão que havia uma necessidade muito grande de ser restaurado, reformado, porque nesse portão, você, através dele, você podia não só beber água, mas também beber da palavra de Deus. O que eu acho muito interessante é que das 3 reformas que foram feitas nos portões, observe, nós temos 12 portões, e dos 12, 3 portões nós tiramos aqui, separamos como portões essenciais, que precisava de uma reforma urgente. E desses 3 portões, depois de terem sido reformados, a palavra de Deus vai nos mostrar que haviam 2 atitudes que você precisava tomar, e que aquelas pessoas precisavam tomar para que os portões que foram reformados pudessem ter valido a pena todo o trabalho. Depois dessas 3 reformas, 2 atitudes foram necessárias para que o povo de Israel pudesse tomar, para que a reforma que foram feitas nos 3 portões pudesse ter valido a pena. A primeira atitude, irmãos, que Israel precisou tomar depois da restauração dos portões foi a atitude de retirar o entulho. Observe, 3 portões foram construídos. Eles agora iam reconstruir os muros. Mas antes disso, eles precisavam fazer uma coisa. Para que o valor da restauração desses 3 portões pudesse ter valido a pena, eles precisavam retirar o entulho. Olha o que diz Neemias capítulo 4, versículo 10. Neemias 4, versículo 10. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e há muito entulho, não podemos edificar o muro. Observe o que está sendo dito aqui. Olha, nós estamos cansados, nós estamos desgastados, nós não temos forças, porque existe muito entulho. Irmãos, não adianta nada nenhum de nós restaurarmos os nossos portões, sabe, sem fazermos qualquer reparo nos nossos portões. Não adianta nada você fazer qualquer trabalho na área da sua vida, se depois disso tudo você não estiver preparado para tirar os entulhos. Não adianta nada reparar ou restaurar o portão da guarda, o portão do monturo ou do lixo, e por final você acaba restaurando o portão da fonte das águas, que depois disso tudo você vai ver que restou entulho. E se você não tirar esses entulhos, toda restauração ou toda reforma dos portões não vão valer de nada. E você pergunta: pastor, que entulho é esse? Sabe, os entulhos que muitas vezes atrapalham as restaurações da nossa vida é o entulho do rancor. Quantas pessoas vêm para a casa do Senhor, busca a Deus, ora, até canta, e o Senhor está restaurando algumas áreas da sua vida, mas entenda, Ele vai restaurando aqui, vai restaurando ali, uma área aqui, outra ali, e de repente, alguns entulhos precisam ser jogados fora da sua vida, mas se você não tirar esses entulhos vão atrapalhar o processo de Deus em outra área da sua vida, para que os muros pudessem ser restaurados. Aquele entulho não podia ficar ali.
Tinha que ter um espaço livre para aqueles homens trabalhar. Então entenda, quantas vezes, irmãos, a gente deixa o entulho do rancor no nosso coração, o entulho da raiva, o entulho do ódio, do ressentimento, da inveja, da falta de fé. Quantas vezes o entulho do medo está ali dentro, entulhando o nosso coração. Quantas vezes Deus está trabalhando em tantas áreas da sua vida, mas Ele diz, olha, existe uma outra área da sua vida que eu quero trabalhar, mas você precisa tirar esse entulho daí. E a gente vai entulhando ali. A gente não para entender que existem áreas da vida que para que o Espírito Santo trabalhe, aqueles entulhos precisam sair. E se esse entulho não sair, a obra de Deus na minha e na sua vida, ela não se concretiza, ela não termina. Deus começa trabalhando na nossa vida lá de trás. Ele vem trabalhando, e quando está pertinho de terminar, a gente deixa aquele monte de entulhos ali para atrapalhar a obra de Deus. Deus está dizendo, olha, você quer que a obra seja completa na sua vida? Então tira hoje esses entulhos. Esses homens estão dizendo, olha, nós não temos forças para reconstruir os muros, porque tem muito entulho aqui. Arranque hoje. Se por acaso o Espírito Santo fizer você olhar para dentro de você, para a sua alma, te dá uma visão introspectiva, que é aquela visão que vem lá de fora, e ela entra, e ela vai observando, o Espírito Santo vai te mostrando algumas situações, algumas áreas da sua vida, e se você enxergar algum entulho, tire hoje. Não sai daqui, irmãos, com esses entulhos. Essa atitude de tirar o entulho não é o Espírito Santo que vai tirar de você, não é o pastor que vai tirar de você, não é o evangelista, os evangelistas dessa igreja, não é a liderança dessa igreja. Sabe, por mais que nós venhamos amar você e venhamos orar por você, mas quem pode tirar o entulho é você mesmo. O entulho é nosso. Se o meu vizinho estiver fazendo obra na casa dele, por mais que ele more parente com parente da minha casa, eu não posso pegar o entulho dele e jogar fora. O entulho é dele, ele que tem que jogar fora, ele tem que ensacar aquele entulho e jogar fora, porque a obra é na casa dele. A obra é na sua casa, é na sua vida, por isso eu não posso tirar o entulho que está aí, é você que tem que fazer isso. Se você achar entulho, pastor, mas é pouquinha coisa, eu imagino. Não é muita coisa, 3 saquinhos são suficientes. Imagina, mas é entulho. Pode ser aquele saco preto, aquele saco pequeno, uns caquinhos apenas, mas é entulho. Talvez pode não pesar para você, mas para que alguém vai carregar, pesa. Então é para você tirar. Então tira o entulho hoje. Sabe, se você olhar para dentro, através do portão da tua alma, e você perceber que tem um entulho ali, o Espírito Santo está dizendo, tira hoje. Porque enquanto esse entulho estiver aí, o que Deus tem para fazer na sua vida vai ficar parado. Enquanto esse entulho estiver encostado no muro da tua alma, no portão da tua alma, o que Deus tem para realizar na tua vida não vai acontecer. Porque a responsabilidade de tirar os entulhos é individual, é pessoal. Aliás, entulho é pessoal. O entulho, cada um de nós temos os nossos. De repente o meu entulho não é o teu entulho. Às vezes o que eu tenho de entulho na minha casa é diferente do teu, mas são entulhos. Independente de onde esteja a casa, são entulhos. Então eu não posso permitir que esses entulhos ele atrapalhe a obra do Espírito Santo na minha vida. Ele de alguma maneira, ele retarde o agir de Deus na minha vida. Deus pode ter trabalhado em muitas áreas, mas se eu deixar o entulhinho ali, tenha certeza que a obra não vai se concretizar, não vai se finalizar, enquanto não jogar esse entulho fora. Então tome essa atitude. Essa é a primeira atitude, das 2 atitudes importantes para que todo trabalho, o processo que foi feito no portão tenha valido a pena, é para se tirar o entulho. Já restaurou os portões, agora joga o entulho fora. E para eu terminar, a segunda atitude, lute por aqueles
Acho que eu passei aqui. Lute por aqueles que você ama. Lute por aqueles que você ama. Essa é a segunda atitude. É a atitude de lutar por quem nós amamos. Olha o que aqui diz Neemias capítulo 4, versículo 14, a parte B. Só a parte B. Porque é um versículo meio grande. O que nos interessa dentro desse contexto, porque às vezes a gente bota um capítulo inteiro, não há necessidade. O que nos interessa dentro do contexto é apenas a parte B que diz assim, olha: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai por vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Olha o conselho de Deus para o povo. Olha, lute por aqueles que você ama. O versículo 14, a parte B, é exatamente isso. Lute por aqueles que você ama. Lute por aqueles que Deus colocou sob tua responsabilidade. Quem são aquelas pessoas, pastor? Quem são esses? A Bíblia ela coloca muito claro aqui no versículo 14: os seus irmãos, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, a sua casa, a sua vida, os seus amigos. Sabe, você ama teu amigo? Lute por ele. Você ama os teus filhos? Lute pelos teus filhos. Você ama a tua esposa? Lute pela tua esposa. Você ama o teu lar? Lute pelo seu lar. É esse o conselho que Neemias deixa para a gente. Ele foi muito claro: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejar mesmo que lutar e combater, ou combata, ou lute por vossos irmãos. Lute pelo seu filho, seus filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Lute. Então, se você ama a sua família, se há pessoas no teu coração que você ama, lute por elas. Hoje eu estava vendo uma notícia terrivelmente triste, quando o empresário em São Paulo, ele mata o próprio irmão. O empresário matou o próprio irmão por causa de uma discussão boba, de algo sem sentido. Quando nós deveríamos lutar para guardar e proteger aqueles que nós amamos, a gente olha aí para fora dos portões e a gente vê pessoas que era para lutar por aqueles que ele deveria amar. Quem ele deveria amar, ele está matando. Então, em nome de Jesus, queridos, lute por pessoas que você ama. Vá até o fim com elas. É desgastante? É desgastante. É cansativo. Porque toda vez que nós amamos alguém, a gente paga um preço por esse amor. Não tem como você amar alguém e não sentir dor por ela. Não tem como você amar alguém e não sofrer por quem você ama. Se você vê alguém que não sofre, essa pessoa não ama. Se você vê alguém que não sofre pela outra, ela não ama. Porque quem ama sofre. Quem ama padece. Quem ama não dorme direito. Quem ama se preocupa. Porque o amor gera essa preocupação em nós. O amor faz com que você lute até as suas últimas forças. O amor tem essa característica. O que Neemias está dizendo é exatamente isso. Olha, lute por quem você ama. Nunca deixe de lutar por quem você ama. Então, reparar os portões é necessário? Com certeza. Mas nós não podemos esquecer que o maior sentido da vida, irmãos, é lutar por quem nós amamos. Esse é o maior sentido da vida. Quando a gente ama, por maior que seja o nosso inimigo, a gente não olha tamanho, a gente não olha nem peso, nem força. Quando você vai defender a pessoa que você ama, não importa, irmãos, como a pessoa, qual é a característica do inimigo que está do outro lado, não importa. Porque quando nós amamos, a gente vai para dentro, a gente ora, a gente clama. Satanás está cirandando, tentando destruir. Você não tem medo, você vai para o joelho, você jejua, você ora, você clama a Deus, porque quem ama tem essa característica. Quem ama protege. Eu não consigo entender uma pessoa que não proteja se ela ama, porque quem ama protege. Quem ama, você vê, por isso que Deus coloca a figura da mãe
Não é que o pai não ame, não. O pai ama. Isso aí, eu digo isso que eu sou pai. Mas Deus pega a figura da mãe, não pega a figura do pai. O pai que pode até ficar com inveja. Mas o problema é teu. Mas Deus pega a figura da mãe. Observa aí algumas pessoas que, em algum momento da vida, pessoas que saíram da extrema pobreza e de repente essas pessoas chegaram, sabe, estão bem sucedidas, seja no mundo dos esportes, no mundo artístico, quando você ouve normalmente essas pessoas dizem, olha minha mãe, quando um jogador faz um gol, manda beijo para a mãe. Depois quer mandar para o pai, mas é a mãe. Sabe por quê? Porque a mãe é algo que não tem como entender, irmãos. A mãe é um troço doido. A mãe é um troço irracional. O amor da mãe, o filho pode ser o pior bandido, mas para ela é filho. A mãe, ela tem uma característica excepcional, que por mais que o pai ame como eu amo, eu sempre digo isso, já meus 3 filhos sabem disso. Eu digo, olha, eu morro por vocês sem ter dúvida nenhuma. Sou capaz de morrer quantas vezes forem possíveis por vocês 3. Mas eu sei, irmãos, que é minha esposa, que o amor dela, o meu, por mais que eu ame, eu não consigo chegar perto do amor dela. E nem fico com inveja dela, não. Eu até glorifico a Deus por isso. Então entenda isso. Quem ama, luta. Quem ama, protege. Quem ama, irmãos, faz qualquer coisa para guardar. Então, nesta noite, que você tome essa segunda atitude, que é a atitude de lutar por aqueles que você ama. Lutar por quem amamos. Vamos nos colocar em pé, amados, em nome de Jesus.